Senhoras e senhores, boa noite. O registro de imóveis precisa de novos aplicativos ou de uma nova versão? É com esse chamado que temos o prazer de apresentar o RI Talks, reflexões para o futuro do registro de imóveis. Com inspiração na série de exposições TED Talks, o evento pretende debater, de múltiplas perspectivas, os caminhos que os elementos construtivos atuais indicam como possibilidade para a edificação do registro de imóveis do futuro. Para isso, teremos nesta noite a nossa palestra de abertura, abordando o exercício em caráter privativo e a possibilidade de aprofundar a privatização nela prevista. Amanhã serão 3 painéis: projeções de futuro para o registro de imóveis, o registro de imóveis na sociedade do futuro, registro de imóveis na economia digital. Em cada um deles, temas sensíveis serão abordados por especialistas escolhidos com cuidado, sempre com o objetivo provocar reflexão naqueles que podem e devem contribuir para a edificação de um registro de imóveis útil, moderno e em sintonia com o que se espera dele no dia de amanhã. Dando seguimento à nossa programação, convido para virem até o palco o desembargador José Augusto Gomes Aniceto, Corregedor-Geral da Justiça. Convido o doutor Antônio Cláudio de Figueiredo Demeterco, presidente da Comissão de Direito Imobiliário e da Construção, representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná. E convido o professor doutor Marcelo Figueiredo. Passo agora a palavra ao anfitrião do evento, o doutor Gabriel Fernando do Amaral, presidente da Aripar. Boa noite a todos. Cumprimento as autoridades aqui presentes, na pessoa do Corregedor-Geral de Justiça, a quem agradeço muito pela presença, e cumprimento a todos os demais. É uma felicidade muito grande estarmos aqui nessa noite para debater sobre o futuro do registro de imóveis. E eu separei algumas palavras para iniciar, antes do Dr. Marcelo Figueiredo fazer a sua exposição. E eu queria iniciar com uma citação de um autor israelense chamado Yuval Harari. E ele fala o seguinte: precisamente porque temos alguma escolha quanto ao uso das novas tecnologias, é preciso compreender o que está acontecendo e tomar decisões a respeito antes que as novas tecnologias decidam por nós. E com isso, eu queria perguntar para todos aqui o quanto vocês pensam que o nosso mundo estará diferente daqui a 10 anos. Há poucos dias, lia uma notícia de que há 20 anos o Napster tinha sido lançado. E eu sempre gostei muito de música, então eu achava o máximo poder fazer o download de músicas pelo Napster. Hoje eu acho o máximo o Spotify, porque eu encontro tudo que eu tenho lá e ele tem a vantagem de tocar na palma da minha mão. Eu não sei que aplicativo eu vou usar amanhã, porque pode ser que amanhã algo melhor, mais inovador e mais barato apareça. E as coisas caminham nesse sentido. Nós temos processadores mais rápidos, nós temos 3G, nós temos 4G, nós temos
5G, nós temos internet das coisas, nós temos criptoativos, criptomoedas, Big Data, nós temos uma série de novidades, inteligência artificial, e até mesmo no ambiente corporativo, ninguém no ambiente corporativo quer ser o próximo blockbuster. Não sei se vocês lembram do caso, mas ninguém quer ser o próximo blockbuster ou a próxima Kodak, mas todos querem ser a próxima Netflix. E, na verdade, as grandes corporações, elas têm tido a sacada, que é até genial, de identificar startups que tenham o potencial, sim, de levar essas grandes corporações à falência, dado o tamanho da inovação pela qual nós estamos passando. Então, a pergunta inicial, que fala se o registro de imóveis precisa de novos aplicativos ou nova versão, todos nós temos muita familiaridade com novos iPhones, novos iPads, novos smartphones, versões novas de aplicativos de computador, de aplicativos de celular. E esse novidadismo não é um fenômeno exclusivo desses tempos. A Bíblia Sagrada, no livro de Atos, tem uma descrição curiosa dos atenienses. Isso na época, pouco após Jesus Cristo ter falecido e ressuscitado. Mas lá está escrito o seguinte: todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. E eu acho que se essa comunicação fosse feita hoje, a gente faria algo como se fosse um hashtag, somos todos atenienses. E não é de impressionar que todos nós estejamos muito desejosos de termos novidades também no registro de imóveis. De acordo com um levantamento divulgado na última revista do IPRA-Cinder, nenhum dos sistemas de registro de imóveis do mundo, do planeta, ignora a necessidade de estruturar digitalmente os seus acervos e os seus serviços. Mas eu pergunto, será que isso é suficiente? Vamos pensar numa questão básica. Os registros de imóveis têm não só o dever, mas a função primordial de dar publicidade aos direitos relativos a imóveis no Brasil. E isso por um motivo muito simples. Os direitos reais são feitos para valer contra terceiros, contra todos. Eu pergunto, será que a certidão que já é fornecida há praticamente 300 anos, se a gente simplesmente der essa mesma certidão pela internet, ela atende à necessidade que nós temos atualmente? E eu convidei o Dr. Marcelo Figueiredo hoje para abordar justamente a nossa questão institucional. E a nossa estrutura institucional? Ela consegue fazer com que as demandas das pessoas sejam atendidas de modo uniforme e com qualidade em todo o país? E por que não acrescentar com o mesmo preço? Ela é suficiente para absorver, como as grandes corporações fazem, para absorver startups disruptivas, não por reacionarismo à mudança, mas por antecipação, por eficiência e por competência? A frase inicial do escritor israelense que eu citei, ela foi retirada de um livro chamado Homo Deus, Breve História do Amanhã. E esse é um livro que já está disponível. Quem tiver interesse pode pegar o seu celular e baixar no aplicativo Kindle.
disponível em português ou em inglês. Em 5 segundos você tem isso disponível para leitura. E esse livro, o autor sustenta que nós deixaremos de ser homo sapiens. Para quem acredita que nós somos homo sapiens, né? Mas essa é uma questão de definição científica. E ele sustenta que a engenharia genética e os demais avanços científicos tendem a nos levar ao patamar da imortalidade. E é por isso o título Homo Deus. Eu não quero aqui entrar na discussão da conclusão a que ele chegou, mas o exercício que ele fez nos é interessante, porque ele examinou tudo aquilo que está sendo escrito e pensado e decidido a respeito de ciência, a respeito de medicina, a respeito de engenharia, a respeito de engenharia genética. E é por isso que ele fala, nós precisamos tomar uma decisão antes que a tecnologia decida por nós. Já que o futuro não é algo que nos acontece, e nem um momento para o qual nós somos simplesmente levados, mas é um resultado do entrelace das construções do passado, das decisões do presente e das ações bem projetadas para o futuro, eu pergunto, o que se está pensando hoje? O que se está decidindo hoje? O que formará o futuro do registro de imóveis? E eu pergunto ainda mais, o registro de imóveis que existe hoje oferece toda a utilidade que as pessoas esperam dele? Na verdade, foi feito um trabalho muito bom, a respeito do qual eu conversava com o Dr. Alves Braga, que vai nos presentear com uma brilhante exposição amanhã, pelo Conselho Nacional de Justiça, e foi feito um verdadeiro benchmarking a respeito de todos os registros de imóveis mais desenvolvidos neste planeta, para desenvolver um registro de imóveis no Brasil que esteja à altura. Agora, no registro de imóveis da Inglaterra, Her Majesty Land Registry, lá eles têm uma definição muito clara a respeito da finalidade do registro. A finalidade do registro é dar ampla publicidade à situação dos direitos sobre imóveis. Na verdade, a palavra que se usa lá é transparência. E só para fazer uma observação, o serviço lá não é gratuito. Todos nós sabemos que não existe almoço grátis. Mas transparência. E a transparência é tão enfatizada porque lá, há muitos anos, já se produzem estatísticas com os dados registrais. E se percebeu que onde eu tenho limitação de informação confiável, eu tenho limitação de transações imobiliárias. E o gargalo disso é um problema de moradia. E, pasmem, a Terra da Rainha também tem problemas sérios de moradia, quanto mais nós. Nós não podemos mais pensar em registro de imóveis sem software, sem hardware. E, no fundo, nós precisamos admitir, nós precisamos nos ver como empresas de tecnologia. O nosso modelo de negócio envolve, sim, muitas questões jurídicas complexas, doutor Daledoni. E algumas exigem profunda reflexão, mas a reflexão jurídica não pode tomar o lugar da nossa utilidade. O registro de imóveis surgiu para tornar possível o crédito com garantia real imobiliária. A utilidade dele era evidente. Nós precisamos resgatar a nossa posição no mercado. Precisamos resgatar a utilidade e a agilidade do registro como fomentador do desenvolvimento do nosso país. E este evento, o RI Talks, ele foi pensado para, além de um exercício de direito comparado, é importante fazer um exercício de benchmarking, é importante saber o que está acontecendo nos outros países em termos de registro de imóveis. Mas, ao mesmo tempo,
é importante ouvir quem precisa do registro de imóveis. É importante ouvir, inclusive, as pessoas que pensam não precisar dele. O futuro é algo inédito, é algo singular. Mas eu tenho certeza que ele contará com as contribuições do que nós debateremos nesse evento e com as decisões que dele emergirão. E é com essa mensagem que eu quero dizer, sejam muito bem-vindos ao RI Talks. Obrigado. Nós queremos dar uma oportunidade para uma breve saudação ao presidente, ao senhor Corregedor-Geral da Justiça, o desembargador José Augusto Gomes Aniceto. Senhoras e senhores, muito boa noite. Cumprimento inicialmente o nosso presidente, não só pela sua fidalguia, mas também pela importante e moderna e progressista mensagem que ele nos passa. Quero dizer da minha grande satisfação em estar aqui participando deste evento e entendendo que, apesar de que nós estamos bastante atribulados na corregedoria e com compromissos acumulados, e pelo que até eu já peço a licença e a compreensão dos senhores, porque eu terei que sair muito em breve, porque tenho outro compromisso, mas eu não poderia deixar de dar uma passada aqui para cumprimentar, abraçar o nosso presidente por essa iniciativa, porque realmente nós estamos preocupados e nós queremos realmente estar mais preparados para o futuro, um futuro bastante breve, de muita modernidade, muita tecnologia, e nós temos que estar a cada dia nos aparelhando para isso. Eu vejo que a sua gestão é bastante dinâmica, progressista. Parabenizo pelo evento. Tenho certeza de que será um evento exitoso e que todos nós poderemos colher aqui frutos bastante importantes. E, portanto, eu quero deixar claro que a Corregedoria Geral da Justiça está aberta permanentemente ao diálogo, à compreensão, a críticas e sugestões no sentido de, cada vez mais, nós avançarmos e podermos prestar um serviço registral com mais presteza, com absoluta segurança, e isso nós devemos a pessoas do naipe, do nível do nosso grande líder nessa empreitada que é o nosso presidente. Eu agradeço a todos e não quero também me alongar, porque acho que todos estamos bastante ansiosos, né, para termos o imediato início da brilhante palestra, com certeza, do nosso palestrante dessa noite. Muito obrigado, meus respeitos e meu abraço a todos. Convidamos à frente também para a sua breve saudação o doutor Antônio Cláudio de Figueiredo Demeterco. Boa noite a todos. É com imenso prazer que aceitamos representar nesse evento de tamanha importância da Associação dos Registradores Imóveis do Estado do Paraná, a Ordem dos Advogados do Paraná. A nossa classe combativa e preparada é uma classe amiga dos registradores do Estado do Paraná e está disposta, e aqui falo em nome de toda a classe, sob a presidência do Dr. Cássio Teles, a quem represento nesta noite, está de prontidão para ajudar a construir este novo momento pelo qual, essa nova realidade disruptiva que estamos atravessando. Nunca, diante de tantos desafios que se encontram pela frente, nunca e mais se exigiu de todos nós diálogo e cooperação. É essa a disposição da classe dos advogados do Paraná em cooperar, em dialogar e contribuir. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e, sendo breve, eu desejo a todos um excelente evento.
E agora convidamos para a palestra de abertura o professor doutor Marcelo Figueiredo, ele que é mestre em Direito, advogado do Estado de São Paulo e professor de graduação e pós-graduação na PUC de São Paulo. Por gentileza. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui em Curitiba, no Paraná, tomando um pouquinho de frio. São Paulo também estava um pouquinho frio. Eu quero iniciar agradecendo muito o convite para poder palestrar esta noite para os colegas e agradecer, evidentemente, na pessoa do nosso presidente, Dr. Gabriel Fernando Amaral, e, ao agradecê-lo, cumprimento a todos por esse convite. Quero cumprimentar também o nosso ilustre representante da OAB, o senhor corregedor que acabou de sair, o Patrick, meu querido amigo. Bom revê-lo aqui depois de algum tempo de PUC de São Paulo. E o que eu vou tentar fazer hoje aqui é falar, vamos dizer assim, um pouco sobre... Tentar ver se... tá lá. Quer dizer, o título evidente do encontro são reflexões sobre o futuro do registro de imóveis, mas eu achei mais proveitoso fazer como que um balanço, vamos dizer assim, dos 26 anos da lei, dos problemas que nós passamos, das dificuldades e, evidentemente, trazendo também alguma contribuição da tecnologia e também do que se chama de privatização dos serviços notariais registrais na experiência estrangeira. Mas isso não é o fundamental. O que é fundamental exatamente, eu fiz até um sumário, preparei um texto que ainda não está totalmente pronto, mas está 80% pronto, e seria os pontos que me parecem mais relevantes, vamos dizer assim, nessa discussão de futuro, né? Nós temos que partir do que existe hoje, qual a situação atual, o regime legal, etc., o regime constitucional, e quais os desafios que podem existir pela frente. Para tanto, eu creio que possamos começar com uma noção das tecnologias, né? Nós vivemos hoje na chamada sociedade de conhecimento ou sociedade de informação, né? Esta sociedade de conhecimento, ela exige exatamente uma reconsideração das funções do Estado e a adaptação da administração pública, num sentido amplo, às novas realidades, não é? Se nós formos ao dicionário Oxford, conhecido da língua inglesa, o significado de tecnologias de informação e de comunicação é bem amplo. Não só o uso de computadores, da internet, de vídeos e outras tecnologias em vários setores. O professor Manuel Castells, por exemplo, um sociólogo espanhol, conhecido de todos, diz que a tecnologia da informação é uma ferramenta indispensável na manipulação da informação e na construção do conhecimento pelos indivíduos. Pois, abro aspas, ele diz, a geração, o processamento e a transmissão da informação torna-se fonte de produtividade e de poder. Quem detém informação hoje tem condição de ter mais produtividade e mais poder. Também nós encontramos uma palavra associada à tecnologia, que é o cyberativismo, né? Também nesta linha de o que é o cyberativismo? É o uso intensivo da tecnologia, da informação e da comunicação em todo o ambiente virtual, nas redes sociais, através de textos, ideias, vídeos, áudios, imagens,
e de troca de pontos de vista e de atuação a partir desses conteúdos. Lembrando alguns filósofos que trataram do tema, por exemplo, Popper alude à sociedade aberta. O professor Carnotilho, no Direito, lembra que hoje nós temos o chamado direito à comunicação, que estaria encaixado, digamos, a tecnologia nesse direito, que seria um direito de quarta geração, ou de quarta dimensão, como quiserem. Então, a ideia que nós queremos desenvolver é exatamente de que os avanços contínuos das tecnologias de informação e da comunicação permitem claros ganhos a nível da prestação de serviços e da gestão das organizações, em particular das organizações mais complexas. Nós sabemos que a precisão e a velocidade das comunicações geram novos instrumentos de gestão da informação e cada vez mais alargadas possibilidades de funcionamento em rede, com o desenvolvimento de opções tecnológicas que permitam melhorar a qualidade do processo operacional e da decisão de um operador, não é qualquer, com redução de custos e com obtenção de ganhos de eficiência. Esse é o objetivo das tecnologias. As novas tecnologias de informação são consideradas fundamentais para os vários setores, tanto a nível operacional como estratégico, não é? Eu achei um texto que está disponível na internet da Sociedade Portuguesa de Inovação, que bem interessante, em que ela trata das várias tecnologias e ela fala de governo eletrônico e ela dá uma definição que diz que quando nós nos referimos às tecnologias, as TIC, né, tecnologias de informação e comunicação, inclui também a satisfação de exigências para uma administração pública menos burocratizada e mais centrada nos cidadãos. A noção, a ideia de que os portugueses passam, associando tecnologia da informação à melhor prestação do serviço, menos burocracia, mais agilidade, mais rapidez, mais eficiência na prestação. Então, a conclusão que nós chegamos nesse ponto é para dizer que as tecnologias de informação são uma excelente ferramenta de competitividade para qualquer organização, seja ela pública, seja ela privada, seja ela estatal, seja ela não estatal, ou, enfim, qualquer tipo de organização. Visto isso, nós podemos entrar diretamente numa breve passagem sobre a natureza jurídica da função notarial registral e sua organização. Então, basicamente, os colegas sabem muito melhor do que eu, a Lei 8.935, de 94, define, não é, que essas atividades são aquelas de organização técnica e administrativa destinadas a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. O objetivo de toda a função é exatamente conferir segurança jurídica aos usuários. Pois bem, eu não vou repetir aqui aquilo que eu já escrevi, que vocês já sabem também melhor do que eu, de toda a polêmica existente na doutrina do direito administrativo para classificar ou catalogar o que são as funções notariais e registrais, ou o que são as funções das serventias. Basta lembrar, não é, que nós sempre podemos afirmar que estas funções, têm parâmetros constitucionais, ou seja, as atividades das serventias não são atividades econômicas no sentido nem estrito nem lato, não é? Quer dizer, eu não posso simplesmente classificá-las como uma atividade livre à iniciativa econômica,
como está previsto no artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal, e também não posso classificá-la como um serviço público típico, nos moldes que a doutrina clássica do direito administrativo conceitua a noção de serviço público. Então, a conclusão que todos nós já sabemos é que tais atividades caracterizam-se como função pública de titularidade do Estado, delegada a sua prestação, organização, gestão às pessoas privadas concursadas, que são exatamente os oficiais. É importante nós lembrarmos isso para desenvolver as nossas ideias em sequência. É importante também lembrar, não é, que esses delegados são esses titulares, vamos dizer assim, das serventias, só podem ascender a tais funções mediante concurso público prestado por pessoas privadas. Então, eu pulo essa discussão jurídica toda da função, porque não interessa no momento, para ir diretamente à Lei 8.935 e lembrar que o artigo 236 da Constituição veio a regrar exatamente a essência da organização e da prestação da particular espécie de função administrativa a esses agentes públicos delegados. E para lembrar também que a Lei 8.935 é o principal diploma que rege a matéria, qualificando-se como um alicerce orgânico e material a partir do qual será estruturada e definida a atividade dos notários e dos registradores. Eu pulo essa parte toda da lei para lembrar o essencial, que a atividade registral e notarial são aquelas, exatamente, repito, de organização técnica e administrativa destinadas a garantir esses fatos, ou seja, a publicidade, o princípio, o fato, a autenticidade, a segurança e eficácia dos atos jurídicos. Bom, a partir daí, nós podemos pensar na gestão privada das funções extrajudiciais. E aqui eu diria que é o ponto mais polêmico, o mais provocador. Esse evento é um evento que procura provocar ideias, e nós, evidente, não temos nenhum conceito acabado, são reflexões para um aperfeiçoamento do regime jurídico futuro. Então, nós temos que começar a pensar um pouco fora da caixa, não é? Como se diz por aí. O que a gente nota, em primeiro lugar, nesse aspecto, é uma ausência de preocupação na doutrina brasileira no que diz respeito à boa execução da prestação desses serviços, de atividade notarial e registral, especialmente a chamada gestão privada das funções extrajudiciais. Quer dizer, muita tinta foi gasta para marcar a natureza jurídica da função, da atividade, mas muito pouco se disse de seu exercício, de sua execução, de seus riscos, de sua operação. E esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos colegas. Pois bem, eu volto à Constituição e lembro alguns artigos. Primeiro, o próprio artigo 170, que diz que é assegurado o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, às pessoas, salvo nos casos previstos na Constituição. Essas atividades competem, em regra, na sua titularidade e no seu exercício, à chamada livre iniciativa ou livre concorrência. As atividades notariais e registrais não podem ser vistas como uma atividade econômica simples de natureza privada, passível de ser exercida por qualquer pessoa
sob o manto da livre concorrência ou livre iniciativa. Mas aqui eu gostaria de ser um pouco atrevido e ir um pouco mais além para dizer que, no exercício regular e eficiente das atividades notariais e registrais, os agentes que são dotados do que se chama de um regime híbrido, que detêm, no exercício das suas competências legais, podem e devem, sim, atuar como se fossem verdadeiros empresários privados. Aqui é a minha provocação. Vamos explicar essa colocação. A Lei 8.935, de 94, regula de uma maneira ampla esses serviços, mas deixa absolutamente claro que o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro são de responsabilidade exclusiva do titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe prestar, isso é redação da lei, não é minha, não é? As normas, condições e obrigações relativas às atribuições de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços. Pois bem, então se pode afirmar de uma maneira categórica até que o titular dos cartórios pode e deve gerenciar o seu cartório como se fosse um empresário privado diligente que gerencia a sua empresa, utilizando os melhores métodos de administração, os mais modernos em todos os segmentos, por exemplo, contábil, financeiro, tecnológico, informático, digital, de modo a atender de maneira excelente o seu público-alvo. É dizer, em outras palavras, que o titular do cartório pode, sim, ser comparado, em seu cartório, ao diretor-presidente de uma empresa, com suas responsabilidades de direção, gerenciamento e supervisão dos recursos humanos, técnicos, informáticos, contábeis, financeiros, para o bom desempenho dessas atividades. Evidente que, como qualquer empresário, ele tem direitos e deveres especiais, naturalmente focados nos meios necessários e suficientes para a excelente prestação de seus serviços. Agora, repito, os meios empregados para o ótimo desempenho dos fins públicos estão e devem estar à disposição dos titulares. E aqui eu lembro o artigo 30 da lei, que não está posto aqui, mas o artigo 30 diz, do seu inciso 1 ao 10º, e os senhores conhecem melhor do que eu, os seus deveres, né? Ele arrola os deveres. Para o fiel cumprimento desses deveres, é preciso compreender que é dele, do titular, todo este monumental trabalho e todos os procedimentos de organização que, nesse aspecto, não diferem de uma empresa bem organizada e eficiente. Evidente, eu não estou aqui dizendo que a função notarial e registral é uma função empresarial no sentido estrito, evidente, não é isso, nem poderia dizer um disparate desse. Não estou comparando uma atividade notarial e registral a um estabelecimento comercial ou empresarial. Eu estou dizendo que, no aspecto organizacional, estrutural, não é muito diferente. Ao contrário, é muito parecido. Então, é preciso lembrar o conceito de administrador. O administrador, seja ele de empresa pública ou privada, ou de qualquer função, é aquela pessoa que gerencia recursos financeiros, materiais ou humanos de uma empresa, que ocupa todas as posições em praticamente todos os departamentos da organização pública, privada, com ou sem fins lucrativos. É a sua função definir estratégias e gerenciar o dia a dia da organização, traçando metas, criando políticas internas, realizando auditorias e analisando resultados.
eu repito, os cartórios, do ponto de vista estrutural, não são diferentes de uma empresa. Com a diferença marcante que, por assim dizer, o seu titular, evidentemente, não é necessariamente um administrador de empresa. Ele pode até ter uma formação especial, etc., mas ele não é. Evidentemente, a lei não exige isso dele. Então, eu faço uma provocação. Mas, por acaso, seria possível dirigir um cartório sem conhecimentos profundos da ciência da administração? Não é? E, evidentemente, que aqui, quando eu falo de ciência da administração, eu estou falando de administração no sentido amplo, e que, para administrar, eu tenho que ter todos esses conhecimentos tecnológicos, informáticos, e toda essa gama de especialidades da sociedade de conhecimento e de informação, que é impossível uma pessoa deter sozinha. Ela precisa dessa organização, de contratos, dessa parceria, dessa associação com todas essas pessoas. Eu lembro ainda que é necessário prover as organizações de pessoas necessárias, isso é chamado de provisão. Aplicar a elas cargos e funções, é chamado de aplicação. Manter as pessoas trabalhando, é chamado de manutenção. Desenvolver as pessoas quanto às suas atribuições e funções, é o chamado desenvolvimento. E controlar essas pessoas é a chamada monitoração. Estes 5 processos devem estar interligados e são independentes na área de gestão das pessoas. Então, nós chegamos à conclusão que não é possível o trabalho, digamos assim, a prestação desses serviços não pode prescindir de todo o apoio, colaboração e know-how de toda uma gama de profissionais, como administradores, técnicos, engenheiros, são exemplos, né, em tecnologia da informação, da comunicação, contadores, auditores, etc. Enfim, todo um pessoal altamente especializado, imprescindíveis para o ótimo desempenho dessas funções. E por que é assim? Porque o volume de informações, de dados que nós temos hoje, de equipamentos, exige um grande investimento mensal para a contratação e manutenção desses serviços de apoio logístico, informático e gerencial, sem os quais aquele objetivo legal da segurança das atividades estaria comprometido. Não é? E, claro, nós sabemos também que o volume de informações, de dados, exige todo esse aparato. Aqui, uma segunda provocação aos senhores, que é o seguinte: até que ponto, não é, até que ponto vai a função fiscalizatória ou reguladora das atividades notariais, hoje a cargo do Poder Judiciário, e a sua necessária e possível autorregulação para o melhor desempenho de suas atividades. A pergunta pode ser feita de uma outra forma. Até onde é admissível a chamada fiscalização pelo Poder Judiciário, prevista no artigo 37 e 38 da lei? Quais os seus limites? O objetivo da pergunta é saber o que pode ser, digamos, vamos chamar desestatizado. Eu não gosto da palavra privatização, porque eu acho que ela não exprime exatamente o que é possível ser feito, ao contrário do que existe no direito estrangeiro. Eu prefiro desestatização, nós vamos chegar lá. E o que não pode ser feito. Ou, em outras palavras, o que hoje já parece um tanto quanto abusivo na prática e que deve ser corrigido. Quer dizer, isso já nos dá um certo caminho, possivelmente. Uma primeira resposta fundada na lógica advém de uma interpretação simples dos próprios dispositivos da lei. Eu poderia responder essa pergunta assim: as atividades, os notários, os registradores devem cumprir adequadamente as regras previstas na lei. Somente quando houver a inobservância de obrigação legal,
por parte deles, ou dos seus prepostos, justifica-se a fiscalização corretiva. Inverto o raciocínio. Ou ainda eu posso dizer de uma maneira mais abrangente. Compete ao Poder Judiciário zelar, estou falando, repetindo a lei, para que os serviços notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, e aqui diz a lei, podendo, inclusive, sugerir à autoridade competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação de serviços. Mas a gestão de tais serviços, repito, é de responsabilidade integral de quem coordena e presta esses serviços. Então, aqui eu lembro uma conhecida lição da ciência política, que todo aquele que detém o poder tende a dele abusar, se não encontra limites ou resistências que possam corrigir estas pretensões. Veja, aqui a crítica construtiva, ou, vamos dizer assim, de reflexiva, é do Poder Judiciário, porque é o Poder Judiciário que exerce essa fiscalização. Mas nós poderíamos fazer esta crítica em qualquer organização, certo? Todo aquele que fiscaliza pode ser criticado e deve ser criticado nos seus abusos, nos seus desvios, no sentido de uma interpretação equivocada ou exagerada da lei, de qualquer lei. Muito bem. Então, aqui eu quero chamar a atenção para essas situações, vamos dizer assim, nada agradáveis. Eu trago exemplos de comportamentos que, do ponto de vista estritamente jurídico, eu considero abusivos. Por exemplo, verificação por juízes corregedores da natureza das despesas lançadas pelos responsáveis pela atividade, como desempenho da função. Exemplo, verificação, exemplo, locação de máquinas e equipamentos como computadores, cursos de aperfeiçoamento pessoal, compra de livros, compra de hardware e assim por diante. Então, outro exemplo, provimento 74. Ao exigir backup feito em intervalos não superiores a 24 horas em até 30 minutos antes da ocorrência da falha informática. Veja, eu posso chegar à conclusão, diante da minha realidade, que 30 minutos é muito exíguo, ou que é pouco exíguo. O meu ponto não é esse. O meu ponto é, não compete ao Poder Judiciário estabelecer essa regra. Isso não é regra de gestão, de organização. Também, o provimento 69 de 2018, do CNJ, que fala e que trata de uma forma minuciosa e normatiza o chamado teletrabalho. Não é? Ele é tão absurdo que ele chega a dizer que o titular da serventia não pode fazer teletrabalho. Ele não precisava dizer isso, a lei já diz. E o limite de 30% da força de trabalho. Por que 30%? Veja, pode ser razoável 30%, mas eu não acho que seja possível, através de um provimento, fixar esse percentual. Mesmo com aquelas classes previstas no provimento, cartórios classe 1, classe 2, classe 3, etc. Eu tenho certeza que, na realidade, aquelas 3 classes não representam a realidade brasileira. Pois bem, eu tenho outros exemplos. A escala de trabalho dos prepostos, também prevista nesse provimento, em que eu preciso informar o nome, o telefone, o RG, enfim, a cor da gravata, etc., das pessoas que estão nesse teletrabalho. Um outro problema também, a taxa de fiscalização devida ao Poder Judiciário. Eu não estou falando de São Paulo, que não é o caso, mas em muitos estados da Federação, esta taxa é desproporcional e abusiva, porque ela não remunera a fiscalização, mas é fixada em valor muito superior aos serviços prestados, o que leva à perda total de isenção de quem fiscaliza. O fiscalizador torna-se parceiro e não fiscal, perdendo totalmente sua necessária isenção. Todo mundo sabe que a imparcialidade não só é uma exigência do julgador, mas também do fiscalizador. Não é? Então, eu não posso ter esse tipo de conduta. E essa questão nunca foi levada ao Poder Judiciário.
questões próximas a elas, sim, mas não que eu saiba, pelo menos na pesquisa que eu fiz, não achei nada a respeito. E aqui, evidente, eu não vou fazer toda uma exposição do porquê isto é assim. Um outro exemplo de exposição tributária, evidente, né? Mas há estados da federação que é clara essa desproporção entre a taxa e a prestação do serviço, numa afronta clara ao conceito de taxa sedimentado pelo direito tributário. Depois, o provimento 77, por exemplo, me parece um outro exemplo, um outro caso de irrazoabilidade muito claro, a pretexto de padronização, fiscalização, etc., ou boa prestação do serviço. A designação do substituto mais antigo que exerça a substituição no momento da vacância e a proibição de parentesco no parágrafo seguinte. Também parece um absurdo isso. Por quê? Porque é utilizado a súmula do nepotismo quando não deveria ser aplicável a súmula do nepotismo, né? Digamos que a minha esposa ou a minha, sei lá, a minha tia, enfim, trabalhe e ela me substitui, e porque ela é minha tia ou minha mulher, ela não vai poder, não é, assumir esta função. Ocorre o seguinte, ela já estava lá antes, quer dizer, eu não coloquei a minha tia para ser a minha substituta. Então, me parece um exemplo também eloquente de uma regulação abusiva e sem um apoio lógico jurídico, porque não há como barrar esta pessoa pelo parentesco. Não me parece que seja aplicável a súmula do nepotismo nessa hipótese, né? Diferente dessas situações de nepotismo que nós conhecemos. Muito bem, isso está previsto, né, no artigo 2º, parágrafo 1º e 2º do provimento 77. Aí vamos passar para a questão da tecnologia, né, rapidamente. Ninguém pode ser contrário à tecnologia, né? Eu acho que nós vimos aqui as vantagens imensas do processo tecnológico. Eu acho que isso aqui voltou, perdão. De uma maneira geral, eu notei assim, quer dizer, ainda não há uma cultura de investimentos em tecnologia, embora tenha havido avanços extraordinários no setor. Ainda existem pessoas, uma minoria, felizmente, que entende que tecnologia é custo e não investimento, né? Não há essa percepção ainda, né? Lembrar que o ambiente digital é uma realidade, a certificação digital também, as novas parcerias são uma realidade. Eu lembro aqui a Resolução 9 e o provimento 47, e a modernização como uma condição necessária para o bom desempenho do trabalho. Aqui algumas observações. Quer dizer, primeiro, a questão do investimento em informatização. Isto me parece claro, não é? Existem uma série de eloquentes, bons exemplos de parcerias no serviço notarial, no serviço registral, como o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, como uma série de outros centrais de registro, sistemas online, informatizados, que congregam diversos cartórios em âmbito estadual, acelerando a pedido de certidões e registros em geral, dentre outros documentos, o que já foi dito aqui hoje. É também fato que a padronização dos serviços nas serventias facilita o contato com as corregedorias, o que torna mais ágil a correção de eventuais falhas ou distorções no cumprimento das obrigações dos cartórios. Do mesmo modo, como todos nós sabemos, quanto mais dados são digitalizados, menos uso de papel, maior sustentabilidade ambiental. Mas tem razão também dois professores, chamados Lehmann e Greter, que dizem: não basta somente elaborar um sistema de gestão integrado, mas sim diferentes subsistemas que atendam perfeitamente cada divisão dos serviços. Devem existir políticas de segurança das informações geradas e armazenadas em suas bases de dados, como já foi falado aqui, assegurando a inviolabilidade e a incorruptibilidade
servidores confiáveis, servidores de backup, que já existem, evidente, servidores na web, com entrada e fluxo de informações digitais. Ainda há um déficit, digamos assim, de uma interligação inteligente entre os vários sistemas, por exemplo, de cadastros imobiliários no Brasil, né? Exemplos: imóveis rurais, endereço postal, fiscal imobiliário, imóveis urbanos, ambiente rural, Receita Federal, etc. Ainda há muito que se fazer neste segmento. Exemplos, nós temos vários aqui, né, que vocês também conhecem melhor do que eu, de inovações e uso de novas tecnologias. Exemplos exitosos já estão aí, emissão de CNPJ, redezinho, etc. E aqui o problema da tecnologia blockchain. Aqui eu encontrei literatura favorável e contrária. Aqueles que dizem que a tecnologia blockchain pode ser realmente incorporada na validação de registros de transações, inclusive com criptomoedas, empréstimos, hipotecas, contratos inteligentes, etc. E autores que propriamente dizem não é possível a incorporação da tecnologia, mas é impossível a substituição completa da tecnologia pelos recursos humanos hoje e pela experiência acumulada cultural de todo o processo registral. O que se tem? Algumas experiências, por exemplo, de tecnologia blockchain utilizada para transações da criptomoeda, por exemplo, Ethereum, que permite que contratos inteligentes sejam transacionados em sua rede. É possível, assim, que em sua blockchain seja incorporada uma transação em que determinada obrigação nela inscrita se realize somente mediante o cumprimento de requisitos pré-especificados no seu código. Não sabe, funciona em dois códigos, né? Código aberto, código fechado. Então, esta corrente defende que as criptomoedas podem ser utilizadas para validação e registro de transações, para todos esses contratos e atos. Um outro autor, Pedro Paulo Isler, afirma, aspas, é inegável que a adoção da tecnologia blockchain nos registros públicos traria inúmeros benefícios para o registro público, como redução de tempo na execução das atividades, além da simultaneidade das informações. Porém, se o objetivo é abandonar o sistema em papel, é necessário que haja uma regulamentação visando a padronização da tecnologia a ser utilizada. Há outras, digamos, mais conservadores que entendem que não é possível uma utilização intensiva dessa tecnologia. Me parece que a conclusão entre essas duas, por assim dizer, correntes ou pensamentos, parece inegável que a utilização da tecnologia de informação e de comunicação contribui, sim, muito para o desenvolvimento econômico, sendo um fator importante para o aumento da produtividade nas economias desenvolvidas e nas economias em desenvolvimento. Há vários autores que dizem que isto, inclusive, aumenta a produtividade do trabalho, aumenta a força econômica dos países, quanto mais o uso inteligente da tecnologia for aplicado. Eu não vejo nenhuma razão lógica, econômica ou jurídica para que essa realidade também não possa permear a atividade registral e notarial em benefício de todas as partes envolvidas nesse processo. Agora, nós falamos, finalizando, entrando um pouco nesse ponto final da privatização e desestatização. Como eu disse, no quadro vigente da Constituição Federal hoje, não se pode cogitar de uma passagem pura e simples do regime atual para um regime livre pertencente à iniciativa privada. Não é isso que nós advogamos ou defendemos quando falamos em privatização. Por isso que eu não gosto de utilização dessa palavra. Ou seja, em outras palavras, os serviços notariais registrais não podem ser, aspas, privatizados se por privatização entendemos uma pura e simples abrogação do regime constitucional atual, salvo a sua substituição por um novo, a exigir, dependendo das circunstâncias, ou uma reforma constitucional ou uma nova Assembleia Nacional Constituinte.
Agora, sim, nós podemos falar de desestatização, como todos os programas desde 1990, a partir do presidente Collor, implantaram a chamada desestatização, ou seja, a retirada do Estado de certos setores estratégicos e a diminuição da regulação estatal por uma autorregulação, por uma regulação forte, média ou fraca. E me parece que, no regime das atividades notariais e registrais, será possível uma regulação média e, no futuro, uma regulação fraca. Fraca no sentido de uma menor presença do Estado enquanto figura central. É evidente que hoje estamos falando do Poder Judiciário, mas, se formos analisar de uma forma mais ampla, é o próprio Estado, por intermédio do Judiciário, que faz essa fiscalização. Nós podemos pensar numa redução de fiscalização no sentido bruto para uma maior autorregulação do setor, de maneira que o Poder Judiciário pudesse apenas atuar com um plano de metas ou com um plano de objetivos mais amplos, deixando de uma maneira mais fluida ou mais flexível a chamada regulação para o prestador de serviço, o titular. Ou pensarmos também como se fosse numa agência reguladora ou na criação de uma comissão independente, como existe nos Estados Unidos, por exemplo, formada por tripartite, por órgãos dos notários registradores, por membros do Poder Judiciário, pela sociedade civil, por exemplo, pela OAB, etc., em que esse órgão regulador ou comissão reguladora independente, enfim, os nomes variam, o importante é o conteúdo, o desenho institucional do novo órgão regulatório, que pudesse traçar diretrizes, metas, objetivos, políticas para o setor, mas que deixasse maior flexibilidade, maior com transparência, flexibilidade, segurança jurídica, etc., maior espaço, digamos, para que essa experiência acumulada, para que essa cultura desenvolvida ao longo dos anos, uma cultura que é bem apreciada pela população, uma cultura de segurança, de confiabilidade, de progresso nas transações negociais, etc., possa realmente estar mais a serviço dos usuários e menos a serviço da burocracia, do estamento estatal, etc., e mais a serviço da população, né? Desburocratizar e, nesse sentido, desestatizar e não tanto desprivatizar. Eu agradeço muito a atenção dos colegas. Nosso agradecimento ao doutor Marcelo Figueiredo por sua reflexão e grande contribuição ao evento. Os nossos agradecimentos pela presença de autoridades, palestrantes e convidados a mais um evento da Aripar. Lembrando que amanhã iniciaremos os trabalhos às 9 horas neste mesmo local, onde teremos um ciclo de palestras sob o tema principal Reflexões para o futuro do registro de imóveis. Convido os senhores a dirigirem-se ao hall para o nosso coquetel. Obrigado.